Então vamos começar. A gente falou de salvação, falou de galardão, e agora a gente vai falar do novo nascimento, que é como se fosse uma continuação, mas é um tema independente também. Quem lembra o que fala essa passagem de João 3? Do novo nascimento. Então, onde a gente vai passar a eternidade, o que vai acontecer depois que a gente morrer, é o que a gente tem que pensar. E antes disso, a gente tem que imaginar, ou Deus teve que pensar, não Deus teve que pensar, mas Deus, ele preparou, ele teve que lidar, melhor dizendo, com os nossos pecados. Porque o mundo jaz no maligno, por causa de Adão e Eva, lá no começo, o pecado entrou no mundo. Então, Deus teve que lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, com o nosso pecado. E a gente viu nas aulas passadas o que significa a palavra pecado. Alguém lembra? A palavra pecado, ela significa, vem da palavra shet, em hebraico, e significa literalmente errar o alvo, fracassar, ou estar em erro. E quando a gente lê a origem da palavra, errar o alvo, a gente vê que não é um defeito o pecado. O pecado não está na gente, tá nas nossas atitudes, tá como a gente se relaciona, como a gente vive, né? Exatamente. Então o pecado não é um erro, não é um defeito do ser humano, mas é um erro de conduta, um desvio de conduta. Então a palavra pecado significa errar o alvo. E quem que é o alvo? Cristo. Então lá em João 3, no capítulo 3, começando lá no verso 1 até o verso 9, depois o verso 16 também, a gente vai falar bastante sobre João 3. E Jesus respondeu, falando agora de novo nascimento, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nesse contexto, ele estava falando com Nicodemos. A gente vai ver quem que era Nicodemos, a gente vai saber um pouco da história dele. Mas ele fala: aquele que não nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Vocês escreveram aí, mas a gente vai mais um pouquinho. Então a Bíblia, ela traz um pouquinho desse novo nascimento, que é como se fosse uma obra de regeneração, que quem produz é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz nas nossas vidas. Então a gente pode tratar esse novo nascimento como uma transformação que começa lá dentro e vai para fora, porque a gente tem que mudar o nosso interior primeiro, e a partir que a gente muda o nosso interior, muda as nossas atitudes, isso vai refletir por fora também. Porque não adianta a gente só tentar fingir, passar alguma coisa por fora, mas se não tiver, no nosso interior não tiver mudado, uma hora a gente vai falhar, uma hora a gente vai deixar transparecer isso. Não que essa transformação interna também a gente não vai falhar, a gente é humano, né? Mas a partir do momento que essa transformação, esse novo nascimento, a gente aceita Jesus, a gente aceita essa nova vida, então o pecado ele vai ficando cada vez mais distante. A gente sempre vai procurar fazer o que é certo. Então esse novo nascimento é uma transformação de dentro para fora. A gente pode chamar de nascimento espiritual, ou recriação do interior, da vida espiritual de uma pessoa. Então é literalmente um novo nascimento. E a gente vai ver até em João que Nicodemos vai perguntar, né? Mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, se eu já sou velho? E esse novo nascimento, ele está ligado à salvação? O que vocês acham? Não? O novo nascimento, ele está ligado, ele é subordinado, como a gente pode dizer que ele é subordinado ao estudo da soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. E esse tema do novo nascimento, ele está incluso nesse estudo da salvação. Por quê? Por que ele está incluso? Porque ele faz parte.
A salvação é um presente que Jesus nos deu. A gente é salvo porque a gente crê, certo? Então, se a gente crê, nós somos salvos pela graça, exatamente. Então, a gente crê que Jesus morreu por nós, que Ele levou nossos pecados, que Ele fez o sacrifício. Então, isso daí já é nosso, a salvação já é nossa porque foi um presente de Deus. E a gente até estava vendo um vídeo hoje. Quem consegue seguir os 10 mandamentos? Ninguém. E além dos 10, tem mais 600 espalhados na Bíblia. Então, mesmo se você seguir os 10 e os outros 600, 613, se não me engano, é impossível. A gente é humano. Então, por isso que a salvação ela é de graça. Porque não é, eu sou super-herói, eu consigo cumprir todos os mandamentos. Não, a gente não consegue. Então, o novo nascimento está ligado na salvação, porque a partir do momento que a gente crê em Jesus, a gente vai mudar a nossa atitude, a gente vai querer ser igual, imitador de Cristo. Então, para a gente ser imitador de Cristo, a gente tem que ter esse novo nascimento. Verdade. Então, com base na conversa entre Jesus e Nicodemos, a gente vai ver o que é esse novo nascimento. Então, quem era Nicodemos? O mestre das leis. Então, na Bíblia, Nicodemos ele é um fariseu. Ele era um membro da elite religiosa judaica, que eram os fariseus, né? E ele também era membro do Sinédrio. Alguém sabe o que é Sinédrio? O Sinédrio é como se fosse uma corte judicial, porque eles estudavam as leis e eles faziam cumprir essas leis, as leis judaicas, né? Tanto é que Roma tinha as suas leis, mas quando era para julgar o povo judeu, era baseado nas leis do Sinédrio. Então, o Sinédrio ele era uma corte judicial mesmo. E quem fazia parte do Sinédrio eram 71 membros. E Nicodemos ele estava dentro desses 71 membros. E incluiu sacerdotes, anciões, escribas. E eles tinham a função de, foi o que eu falei, interpretar a lei e fazer com que a lei fosse cumprida. Tanto na parte religiosa, como na parte civil também. Tanto na parte, um exemplo na parte religiosa, as ofertas, sobre sacrifícios. E na parte civil, punição, igual a mulher que ia ser apedrejada. Eles iam cumprir ali uma lei. Então essa palavra sinédrio, ela vem do grego, sinédrion, que significa exatamente isso, uma assembleia ou um conselho. E como eles eram mais religiosos do que eles. Fé, né? Eles tinham mais fé naquele rito que eles tinham que seguir do que em Deus mesmo. Tanto é que quando Jesus fez o primeiro milagre no casamento, transformou a água em vinho. Chamou a atenção deles e falou: quem que é esse cara aí? Como que ele faz milagre? Ele é um impostor, um mentiroso, não tem como fazer milagre. Então, e a partir daí, Jesus ele veio contrariando tudo que eles acreditavam, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus. E então, quando Jesus transformou a água em vinho, já chamou a atenção ali. Falou: tem um cara que está fazendo milagre, transformando água em vinho, mas ele é um impostor, não existe isso. Então, Jesus, a partir desse momento que ele transforma a água em vinho, ele chama a atenção desse povo que era muito religioso, que eram os fariseus. E principalmente o Sinédrio, que era a corte ali, eram os que mandavam. Então, nesse cenário, chamou a atenção de um mestre israelita, um fariseu, que era chamado Nicodemos. Lá em João 3:1, que é o primeiro versículo do capítulo 3 de João, o nome desse capítulo é Jesus e Nicodemos. Então, Nicodemos, a Bíblia descreve que ele era um sábio, ele tinha grande prestígio, tanto entre o povo quanto entre os próprios fariseus. Então, ele era querido pelo povo e querido também ali naquela corte. E Nicodemos, ele quis saber. Mas quando Nicodemos ele quer conhecer Jesus, ele quis saber de Jesus, mas ele não queria questionar, ele queria entender o que estava acontecendo. E ele não queria julgar Jesus, pelo contrário, né? Mas lá em João 3,
o segundo versículo fala que ele teve que procurar Jesus durante a noite. Por quê? Que ele quis ser discreto, ele não quis chamar a atenção, porque ele tinha uma reputação ali a zelar, ele fazia parte de um conselho que julgava exatamente o que Jesus estava fazendo ali. Mas tem essa diferença de Nicodemos para o restante dos fariseus. Ele queria entender quem era Jesus, entender o que estava acontecendo, ele não foi para julgar. Tanto é que mais nos outros versículos a gente vai ver. Então, se ele conversasse à luz do dia com Jesus, além do pessoal julgar ele, falou, está se associando com o cara, durante o dia, Jesus ele já era recebido com hostilidade pelos próprios fariseus. Então, conforme Jesus ia passando ali, os fariseus iam indo atrás dele, questionando. Então, de dia tinha esse clima mais hostil ali. Então, no versículo 2, vou dar uma lida aqui para vocês. Indica que Jesus percebe, que Nicodemos percebe a autoridade de Jesus. E por quê? Eu vou ler aqui para vocês. Verso 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E ali ele fala que ele reconhece Jesus, por enquanto não como Deus, mas como um enviado de Deus. E tem uma palavra ali que deixa isso bem explícito, que é a palavra Rabi. Alguém sabe o que significa? Mestre. Então, o mestre estava chamando Jesus de mestre, então ele reconheceu ali uma autoridade. E quando ele fala mestre, a gente já vê que não tem hostilidade nenhuma ali. Ele está querendo... Ele queria compreender esse ensino novo, né, que Jesus estava trazendo ali. E a partir do verso 3, do versículo 3, vem a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água do Espírito, para poder ver o reino de Deus. E vai até do verso 3 ao verso 6. E ao longo do Novo Testamento aparece várias vezes a palavra nascer na água e nascer no Espírito. A gente vai ver na próxima aula. E principalmente no Evangelho de João. E nascer na água e no Espírito aparece como um elemento fundamental para a gente poder ser salvo, para a gente poder acessar ao céu, né? E quando a gente vê nascer na água, nascer no Espírito, também faz referência a um arrependimento, como se fosse uma nova forma de viver. E tá em João 3, também tem em Mateus 3. Mas falando agora de Nicodemos, ele vai aparecer mais algumas vezes na Bíblia. E como ele era membro do Sinédrio, quando Jesus foi julgado, ele estava ali, porque ele fazia parte da corte que julgava. Também João 7, verso 50. 51 também. Os líderes judeus não creem. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes e dos fariseus. E eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam: nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente não conhece a lei e está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, então está falando aqui que Jesus estava sendo julgado ali, eles estavam falando mal de Jesus, e lembra da história, Nicodemos, que era um deles, daquela corte, e uma vez ele tinha falado com Jesus, que é essa vez do capítulo 3, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Porque ele está tentando defender Jesus da acusação. Eles falam: mas vocês já estão julgando, vocês nem escutaram ele. Desde o começo vocês só estão caçando, apedrejando e contestando. E aí um dos motivos dele não poder se encontrar com Jesus durante o dia, o que respondem para ele? Por acaso você também é da Galileia? Estude as escrituras sagradas e você verá que nunca surgiu na Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Então, quando ele tenta defender Jesus ali de algum jeito, já
atacam ele. Falou, você também é igual ele? Você é da Galileia? Porque a Galileia era tido como nunca teve um profeta. Nada de bom pode vir da Galileia. Então, nesse verso, no capítulo 7, que Nicodemos ele tenta ali defender, ele já é atacado de novo. E Nicodemos vai aparecer mais uma vez em João, no capítulo 19. Então, aqui, o que aconteceu nesse capítulo? Jesus estava sendo sepultado. E o que Nicodemos faz? Ele solicita o corpo de Jesus. Porque ele fala aqui, ó, no sepultamento de Jesus, se vocês quiserem anotar, Mateus 27, 50, a partir de 57. Mateus 27? Isso, Marcos 15, 40, a partir do verso 42. Marcos 15, 42. E Lucas 23, a partir do verso 50. Vai falar do sepultamento de Jesus. Então, aqui, Nicodemos ele se arrisca de novo. Porque imagina, eles acabaram de condenar Jesus e tá lá um membro da corte tentando, sepultando. E naquela época o sepultamento ele era muito sagrado, né? Então, mais uma vez, Nicodemos, ele se arrisca ali. Ele teve esse ato junto com José de Arimateia, um ato corajoso, porque ali ele também podia ser julgado, com certeza deve ter sido, né? Mas ele é a última vez que ele aparece. E eu vou concluir a história de Nicodemos antes de falar aqui. Jesus começa a falar para ele, ó, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. E Jesus diz, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. E Nicodemos pergunta de novo, mas o que é isso? Como pode isso? E Jesus fala, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Você, mais do que ninguém aqui, lê as Escrituras, julga o povo e como que você não entendeu ainda? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto, e aqui Jesus continua falando. E foi o que eu falei na outra aula. Eles viam ali, eles estavam vendo os milagres, mas eles não acreditavam. E quem lembra daquela história que a gente falou na outra aula? Corazim e Betsaida eram cidades que Jesus fez os milagres e o povo não se arrependeu. E ele cita como exemplo as cidades que eram fenícias, que era Tiro e Sidom. Ele fala, se eu tivesse feito esses mesmos milagres lá em outra terra, eles teriam se convertido. E aqui Jesus ele repete para Nicodemos, vocês veem, mas vocês não creem. Então, se vocês não creem nem no que vocês estão vendo, como que vocês vão crer na vida eterna? E então a gente não sabe muito sobre ele, mas o que a gente aprendeu até aqui? A gente deixa de falar de Jesus para alguém porque a gente acha que a pessoa está fora do alcance. Nicodemos ele era uma pessoa totalmente improvável a receber a palavra de Deus, a ter esse encontro com Jesus. Por quê? Porque ele era um dos que era para estar julgando Jesus ali. E a gente vê que Deus ele encontra as pessoas que a gente considera que a gente não vai alcançar. E além disso, é o que vocês já falaram, quando ele tem um encontro ali, ele um encontro verdadeiro com Jesus, ele não volta a mesma pessoa. Tanto é que se ele voltasse a ser a mesma pessoa, ele estava ali julgando Jesus, ele não estava tentando defender. Então, Deus ele encontra as pessoas improváveis, por isso que é importante a gente falar de Jesus, falar de Deus para todo mundo. Às vezes pra gente, a pessoa nem ouviu, mas nosso dever é falar. Quem transforma é o Espírito Santo.
Então, às vezes, se Jesus, foi o que vocês falaram, se Jesus não quisesse encontrar com Nicodemos ali, falar, não, vou encontrar com você de noite. Tinha passado a oportunidade, às vezes ele ia julgar Jesus como usou. Jesus, ele tinha tudo para não se encontrar com Nicodemos. Eu não vou pegar para aquela pessoa porque ele vai, não sei, em qual tal religião aí, ou ele é ateu, ele não acredita, ele vai me xingar, ele vai confrontar. E então, para a gente dar uma introdução na próxima aula, a palavra regeneração, né, que a gente está falando do novo nascimento, tem origem no termo grego, que é palingenésia, e significa literalmente voltar a ser gerado novamente. E então quando a gente fala de regeneração é de ser gerado de novo, voltar a ser gerado novamente. E essa regeneração, ela vem a partir de um ato divino. Só Deus mesmo pode transformar. Então por isso que ele está ligado com a salvação, porque é o primeiro passo. A gente crê, a gente já está salvo, a gente acredita. Então, a partir desse momento, Deus começa a trabalhar na nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Então, a palavra regeneração, o novo nascimento, ele está vinculado a essa doutrina da Bíblia, que é a salvação. E a partir do momento por isso que eu coloquei até o tema seguido, depois da salvação, porque tem tudo a ver. Então, se a gente foi regenerado, se a gente nasceu de novo, o que a gente precisa? De uma mudança. Não adianta a gente falar que foi regenerado e continuar com as mesmas atitudes que não foi regenerado nada. Então, a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente tem que ter uma transformação. A gente tem que ter uma mudança de postura, uma mudança de atitude. E mesmo que a nossa carne, a nossa natureza é corrompida, agora a gente foi purificado. Então, a partir do momento que a gente foi purificado, a gente vai continuar na próxima aula. Mas essa mudança, esse novo nascimento, ele tem que ocorrer. Se não acontecer, se a gente não mudar as atitudes, se a gente não ter uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, significa que a gente não nasceu de novo, a gente não foi regenerado. A partir do momento que a gente escolhe pela salvação, que a gente crê em Jesus, a gente não vai querer fazer as mesmas coisas que a gente fazia. É automático, tudo interligado, não tem como. Então vamos orar para acabar.